Boa noite, a graça e a paz. Eu sou Rose Mendes, sou teóloga de formação e sou cuidadora de mulheres por vocação. O ano era 2016, meu esposo tinha sido convidado para assumir uma congregação e eu havia lido um livro há muitos anos atrás, Vento Renovado, Fogo Renovado, do pastor Jim Cymbala e da sua esposa, Carol Cymbala. Esse livro falava acerca do início do trabalho do Tabernáculo do Brooklyn, um coral, vencedor de vários Grammys. E nesse livro, o pastor, ele comentava sobre uma oração que ele havia feito ao Senhor quando chegou ali para assumir aquele desafio em Nova York, no Brooklyn. Ele disse que não queria criar nenhum trabalho que não nascesse de uma necessidade. E aí, quando meu esposo assumiu aquela congregação em 2016, eu ousei fazer a mesma oração a Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor afine o meu olhar neste lugar, para que eu não faça nenhum trabalho que não nasça de uma necessidade. Eu já vinha de um histórico de trabalhos com mulheres já há vários anos, desde 96, e eu não queria fazer nada que não viesse, que não estivesse de acordo com o que o Senhor estava vendo para aquele lugar ali. E eu pedi a Deus que Ele afinasse o meu olhar, e Ele começou a afinar. Com poucos dias eu comecei a perceber, conversando com as mulheres, a igreja não era muito grande, era uma igreja pequena, e quando eu comecei ali, eu vi que pelo menos de 6 a 8 tomavam remédios para dormir. E soube de 2 histórias de mulheres que tinham tentado suicídio e tinham ficado com várias sequelas. E eu disse ao Senhor que, Senhor, eu acho que é por aqui que eu tenho que começar. E aí, comecei a fazer algumas perguntas, comecei a conversar com essas mulheres, comecei a cercá-las com carinho, com cuidado e também com conversa. E eu fui descobrindo necessidades dentro daquela igreja. E aí eu comecei a dizer ao Senhor, disse, meu Senhor, tanta palavra, tanto estudo, tanta coisa, essas mulheres conhecem a tua palavra e a maioria doente. E eu descobri que boa parte da minha geração, não só naquela igreja, mas estava doente. E não estava cuidando também das outras mulheres mais novas. E eu me preocupava muito quando eu lia e quando leio Tito capítulo 2, eu sempre me pergunto e sempre olho para as mais novas com o olhar de que eu tenho responsabilidade também sobre a vida delas e responsabilidade de cuidado. E ali eu disse, Senhor, são mulheres de verdade. E assim nasceu o projeto Mulheres de Verdade. Logo em seguida, afinando ainda o meu olhar, eu comecei a ver que nas terças-feiras tinham muitas meninas que os pais estavam assistindo o culto, participando do culto, e as menininhas no celular. Eu sou artesã também. E eu disse, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. E o Senhor está me mostrando outra necessidade. Eu fui no primeiro andar, olhei uma sala que nós tínhamos lá e criei a oficina criativa. Era um lugar para tirar aquelas meninas um pouco do celular, para que elas fizessem um outro trabalho. E aí eu fui desafiada a começar com crianças de 4 anos a 12 anos, adolescentes de 12 anos, num curso de bordado. E alguém olhou para mim e disse assim, você vai dar agulha para uma criança de 4 anos? Eu disse, eu vou. Mas aí nós começamos a trabalhar uma caixa criativa. Eu peguei potes de sorvete e comecei com elas a decorar aquela caixa. E a gente começou a decorar por dentro, e a gente começou a decorar por fora, e começou a decorar a tampa. E quando eu entreguei uma agulha naquelas crianças de 4 e 5 anos, elas já sabiam que a agulha não podia sair da caixa. Só podia sair da caixinha para ir para a mão delas para bordar. Elas não poderiam bordar no sofá, elas não poderiam bordar na cama, porque elas poderiam perder aquela agulha. E aí nós começamos a oficina criativa ali com 12 meninas. No ano de 2019, havíamos seguido, ainda no ano de 2016. E o ano de 2016, para mim, foi um ano muito emblemático, porque foi o ano que eu fiz 50 anos. E quando eu fiz 50 anos, eu parei e disse, Senhor,
possivelmente eu vou ter menos tempo de vida daqui para frente do que o que eu já vivi. Então, me ajuda a fazer alguma coisa significativa. Me ajuda a trabalhar com coisas que realmente tenham significado. Não que o que eu já havia feito não tinha tido significado, mas eu gostaria muito que o Senhor me desse projetos relevantes para que eu pudesse mudar e transformar realidades de mulheres. E aí nós começamos. Logo em seguida, a Márcia está por aí. A Márcia hoje é uma das coordenadoras da oficina criativa. Ela e a Carol fizeram o mesmo curso, junto com essas meninas de 4 a 12 anos. Depois desse curso, a Márcia abriu um núcleo da oficina criativa na casa dela. E aí nós trabalhamos com mais 12 ou foram 14 crianças, eu nem me lembro ao certo. Mas o que eu quero dizer é que no ano de 2019, eu peguei esses 2 projetos, que eram os projetos que eu já trabalhava com essas mulheres. Eu havia feito outras coisas para trás, mas eu deixei para lá, e comecei a investir nesses 2 projetos. No ano 2019, eu estava no congresso da Aleph, já fazia 5 anos que eu conheci a Aleph, agora está fazendo 10 anos, fazia 5 anos, porque no ano também de 2016, eu participei da Semana de Desenvolvimento da SCDC, Semana de Capacitação e Desenvolvimento Comunitário. E foi um trabalho muito impactante para mim. Então, em 2016, em janeiro, eu participei da SCDC, em abril eu fiz 50 anos e comecei esse trabalho. E daí, no ano de 2019, eu disse, Leandro, eu quero entregar esses 2 trabalhos para a Missão Aleph, porque eu sei que se eu entregar esse trabalho para a Aleph, ele vai chegar para muito mais pessoas, ele vai chegar para muito mais gente. E aí, no ano de 2022, faz 2 anos, ele me convidou para assumir o Aleph Mulher. Hoje eu estou diretora do Aleph Mulher. Nós não temos só esses 2 projetos, nós temos outros projetos que hoje são ferramentas para mudar, para transformar a realidade de muitas mulheres na igreja local e nas comunidades. Então, a Aleph, para mim, quando eu conheci a Aleph, eu entendi a necessidade de praticar o evangelho de forma integral. Então, hoje, o Aleph Mulher tem a possibilidade e a oportunidade de trazer projetos que trabalham saúde integral da mulher. Então, eu quero deixar a minha gratidão, a gratidão ao Leandro por ter acreditado no trabalho, por ter acreditado nos projetos e ter me colocado à frente desse trabalho tão desafiador, mas que eu tanto amo. Muito obrigada.